Nossa matéria de soteriologia, já percebemos aí que a gente está com um nó górdio nas mãos. Eu não vou sacrificar a doutrina das Escrituras só para satisfazer o meu cérebro, que é um cérebro opaco. Meu cérebro é muito limitado. Então aprendi desde cedo que está escrito. Como está escrito, se eu não entendo, eu não desfaço o escândalo, porque eu não entendo. Paulo explica isso aí claramente para os sábios segundo a carne. Ele fala: vede a vossa vocação, que não são muitos os poderosos segundo que são chamados, e nem muitos os sábios segundo a carne. Paulo falou: eu prego o evangelho, escândalo e loucura. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Eu prego Cristo crucificado. Não vou desfazer o escândalo da doutrina só para satisfazer o meu cérebro ou o teu. Se você quiser rejeitar, você rejeita. Aí, problema seu, você está rejeitando uma doutrina. Só que junto com essa doutrina tem outras que vêm encarreado. Quando você aceita a doutrina das Escrituras como ela é apresentada, mesmo sem entender, ela traz esclarecimento para outras doutrinas, outros mistérios do Evangelho. Não entender uma doutrina? Deixa no óleo, deixa para depois. Não tenta converter os outros por aquilo que nem você tem convicção direito, nem você tem entendimento direito. Não dá, nem eu mesmo consigo. Como que eu colocar a garganta abaixo dos irmãos? Cremos de coração, eu creio, tá? Cremos de coração que nenhuma alma será condenada sem antes passar por um justo juízo diante de Deus e de Jesus Cristo. Pode ficar despreocupado. Fica despreocupado. Nenhuma alma será condenada sem passar pelo justo juízo de Deus. A doutrina dos julgamentos de Deus, ela mostra o seguinte: primeiro, Deus tem que julgar o pecado. É o primeiro de tudo que Deus tem que julgar. O que Deus resolveu fazer? Julgar o pecado em Cristo, na cruz. Então Cristo foi e condenou o pecado na cruz. O pecado da humanidade está julgado. O meu pecado está julgado. Então o que faço eu? Quero me livrar dos meus pecados. Eu tenho que me identificar com a cruz. Deus sabia que eu ia nascer em 1976 e que em 1994 eu estaria maduro para poder entender a doutrina do Evangelho. Deus me deu de 76 a 94 e eu, com 18 anos, entrei em contato com a cruz. Mas não foi de primeira. Deus foi cercando o meu caminho. Eu fui conhecendo o Evangelho por tabela, à distância, uma música, um livro, uma história, sabe? Um conto, uma pregação. Quando chegou em 94, eu estava maduro para poder receber a mensagem do Evangelho. Recebi, aceitei a Jesus, como a gente costuma dizer. Eu aceitei a Jesus, passei pela cruz. Pronto, meu pecado está justificado na cruz. Fui inocentado por completo. Não passarei mais pelo grande trono branco, porque o grande trono branco é justamente para aqueles que a cruz não resolve. A cruz não é suficiente. Eu não creio no crucificado, não creio na Bíblia, não creio no Evangelho, não creio na igreja, não creio no Espírito Santo, não creio no pastor. O senhor não crê? Não. Olha, eu fui alcançado aos 18 anos. E você vai ter que ir para o inferno. Não crê? Vai para o inferno. Porque o grande trono branco é o juízo dos ímpios que não passam pela cruz. Não passam. Vai ter que esperar lá o dia dele lá embaixo no inferno. A gente chama de inferno, mas não é inferno, tá? É mundo dos mortos. É no Hades. Para o crente que passa pela cruz, ele nunca mais vai ter que dar conta dos seus pecados. Você nunca mais vai ter que explicar para Deus por que você pecou. Não tem explicação. Você pecou porque é pecador. É tão pecador que só o Filho de Deus poderia morrer no seu lugar para poder pagar a dívida que você contraiu em 30 anos de vida, 40, 60, 80 anos, e tão pecador que você é. Sem o Cristo não tem perdão. Então fica tranquilo, você não tem que dar satisfações mais para Deus dos seus pecados, porque você apresentou a satisfação para Deus: arrependimento e fé em Cristo. Pronto, Deus recebe a obra de Cristo em seu favor. Você está justificado. Aos que antes conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, chamou. E aos que chamou,
justificou. Está justificado. Fica em paz, meu filho. Fique em paz, minha filha. Fique em paz. A Bíblia diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sabe o que é paz com Deus? Você já está dentro de casa. Por mais que Deus te discipline por causa de uma vida errada que você leve, sabe? Uma transgressão, você está dentro de casa. Não vai mais para fora. Para fora estão os filhos de Adão. Só que você nasceu não de Adão mais, filhos nascidos não da carne e do sangue, mas de Deus. Você está dentro de casa. Então Deus te disciplina, mas Ele te mantém dentro de casa, não te põe para fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas é de maneira nenhuma mesmo. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Isso aqui é o Evangelho. É a segurança do crente, a segurança do servo de Deus, do filho de Deus. Você está dentro de casa, justificado. Jesus comprou o perdão dos seus pecados, te reconciliou com Deus. Por isso, se você passar por alguma disciplina que a gente chama de provações, né? A prova da vossa fé. Para que Deus prova a nossa fé? É porque tem um julgamento que está esperando a gente agora. Qual julgamento? Do grande trono branco? Não é o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20. Um julgamento que está preparado para nós agora é o julgamento chamado de Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é o julgamento para recompensar os servos de Deus pelas obras de justiça que nós fazemos aqui. Não desfaleça, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Saiba que Ele tem recompensa. Veja o que é o Evangelho. Você é pobre pecador, estava condenado no inferno, teu nome estava escrito para condenação. Deus foi ao inferno, resgatou tua alma do inferno, tirou você de lá, virou a sua sorte, seu cativeiro, escreveu teu nome no livro da vida, te deu o Espírito Santo, te colocou na igreja, deu dons e vocações para você. Você trabalha e quando você chegar em casa, Deus ainda vai colocar você em uma coroa de glória, coroa de justiça, coroa da vida. Deus vai adornar a sua igreja, adornar os seus servos e servas. Deus vai abrilhantar a festa do Filho, chamado de boda do Cordeiro. Todo mundo bonitinho, para colocar anjo de boca aberta de tanta beleza e de tanta riqueza. Mas o que? Eu vou ser recompensado de quê? De um copo de sopa num dia frio como esse. Aí me vem aqui um copo de sopa na mão, um caldo quente. De forma nenhuma, disse o nosso Senhor, perderá o seu galardão. Pela água que vocês me deram aqui, disse Jesus, essa água tem uma recompensa diante de Deus. Deus não deixará os seus filhos trabalharem sem recompensá-los em abundância por aquilo que você faz. Já está salvo, já está perdoado, já está redimido, mas aí o apóstolo Paulo vai ser revestido de glória. Glória a Deus. Aos que dantes conheceu também os predestinou, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Todo mundo bonito no céu, mas bonito mesmo, bonito, sabe, vestido, coroa na cabeça, veste pura, branca e resplandecente, o nome de Deus escrito na face, o nome do Cristo, o nome da cidade santa, santificado, justificado, glorificado, imortal, não morre mais. Isso aí é o plano da salvação. O mínimo que a pessoa tem que fazer é aceitar Jesus. É só isso que a pessoa tem que fazer. O ímpio, o pecador só tem que fazer isso: se arrepender dos seus pecados e reconhecer a vergonha de ser um pecador. Faz isso, Deus coloca para dentro de casa. Colocou para dentro de casa, está perdoado, está salvo. Jesus voltará, levará a sua igreja e o resto fica para depois. Não quero nada disso, é tudo lenda, conto, história de crente, sabe? Acredito nada disso. Tá bom, vai para o terceiro julgamento. Qual que é o terceiro julgamento? O grande trono branco. Grande trono branco, a Bíblia diz: não tem céu, não tem terra, o céu e a terra saem fugindo da presença de Jesus, que é Ele que vai julgar os vivos e os mortos. O Cristo se assenta no trono da sua glória,
todos nós, glorificados e ressuscitados, já revestidos de imortalidade, seremos testemunhas. Preguei para você, orei por você, te suportei, te visitei, fiz tudo por você. Nunca ouvi falar. Você ouviu sim. Aí a Bíblia diz: no dia do juízo final, virão os ninivitas e se levantarão e dirão o quê? Essa geração pode ser condenada, porque nós nos arrependemos com a pregação de Jonas, que diz que a gente ia ser morto e a gente se arrependeu, e por termos nos arrependido a gente não foi condenado. Pois então os ninivitas vão condenar essa geração, porque eles não tinham internet, não tinham WhatsApp, não tinham Facebook, não tinham YouTube, não tinha programa na televisão, não tinha uma igreja em cada esquina. Eles não tinham lá o pai pastor, a mãe pastora, o irmão evangelista. Eles não tinham lá, não, os ninivitas era todo mundo ímpio no tempo de Jonas, todo mundo ímpio. Aí a Bíblia diz: se converteram, até os animais se converteram, até as galinhas deixaram de comer milho, até as crianças deixaram de beber leite no peito da mãe, até o rei entrou em jejum por causa de um profeta chamado Jonas, que dizia: em 40 dias esse mundo será subvertido. Aí Jesus falou: está aqui quem é maior do que Jonas, e vocês não se convertem. Não pense que eu vou acusar vocês diante de Deus. Não, quem condenará vocês é Moisés, porque Moisés vai se levantar, pegar a Torá que vocês ensinaram, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, vai pegar a Torá e falar: está aqui, na Torá, por que vocês rejeitaram? Nós rejeitamos a Torá por causa das nossas tradições. Aí Jesus vai falar o seguinte: tradição, eu disse que a tradição dos homens não serve para nada, que a tradição só atrapalha as pessoas a crerem na palavra de Deus. Se eu tiver que mudar alguma coisa, eu mudo a tradição, não é a palavra de Deus. E aí serão condenados. Não quis o julgamento da cruz, não se preparou para o tribunal de Cristo, foi para o grande trono branco. Chegou no grande trono branco, não tem advogado, porque Jesus é advogado só daqueles que creem no Evangelho. Quem não creu no Evangelho, Jesus é o juiz. E os homens serão julgados pelas obras e não pela fé. Perigo. Aí vai perguntar: será que Deus não fez o possível para salvar essa turma? Então nós cremos de coração que nenhuma alma será condenada sem antes passar por um justo juízo diante de Deus e de Jesus Cristo. Como disse no princípio desta matéria, é inevitável que um teólogo, você que estuda a teologia, deixe de se posicionar a favor ou contra a doutrina da eleição incondicional. Ou você crê e defende, ou você não crê e ataca. Quem entra no mundo da teologia vai ter que estudar esse assunto aqui e dar a sua resposta. Então, quando eu estudei, eu fui vencido pela doutrina, por mais que eu não queira, fui vencido, dei o meu voto. E ela é universalmente conhecida como predestinação das almas. Agora, se eu creio, eu tenho que estudar até que a minha alma entenda algo. Dentro do corolário, das coroas de convicções das cristãs, nós deixamos em aberto a questão da perdição final dos ímpios. Ficamos imaginando quantos recursos foram postos ao alcance dos homens para que escapassem da condenação eterna, mas quantos desperdícios aconteceram desses recursos. Paulo fala sobre a rejeição de Israel e choca nossas mentes com uma emocionante confissão do seu coração. Eu fico impressionado com as pessoas que blasfemam do Evangelho. Não é nenhum idiota que blasfema do Evangelho, não é nenhum tolo, não é nenhum imbecil, é gente inteligente, capaz, com saúde, com dinheiro, com carro, com mansão, com diploma na parede. Esses aí eu fico espantado que eles blasfemam do Evangelho. Só que eu também fico espantado que o camarada é pobre, miserável, não tem um centavo no bolso, vive pecando de um lado para o outro, está com um ponto de perdição, e ele também blasfema do Evangelho, igual o ladrão da cruz. É espantoso isso. O camarada abastado em dinheiro rejeita Cristo, e o miserável também rejeita. Paulo ele fala para a gente o seguinte:
Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho minha consciência no Espírito Santo. O apóstolo Paulo chama o Espírito Santo para ele falar o que ele vai falar agora. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, porque são meus parentes segundo a carne, são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Receberam tudo. Os israelitas que rejeitaram Cristo, e não rejeitaram Cristo inocente, eles tinham tudo: os patriarcas, a lei, os profetas, as escrituras, o santuário, o culto. Eles tinham tudo, só precisava da pedra angular, a cereja do bolo, para ajustar a fé deles, só. Aí diz o seguinte: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Paulo diz: se adiantasse eu me perder para salvar meus irmãos, eu aceitava me perder. Só que não é assim que funciona. Não é assim. As pessoas têm tudo, e aí você percebe que quanto mais Deus dá para elas, quanto mais Deus abençoa, faz a chuva descer, faz o sol aparecer, dá saúde. A pessoa não é crente, ela fala: Deus do céu, me cura, me ajuda, me abençoa, abre as portas, é curado, é abençoado. Deus faz tudo. Aí Deus só fala para ela o seguinte: olha, aceita Jesus, aceita o Evangelho. Aí ela diz: não, esse negócio de igreja aí, negócio de igreja. Paulo continua dizendo: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, todo aquele que crer nela não será confundido. Tem tudo, só falta o Cristo. Tem tudo. Aí Deus fala: só falta o Cristo. Qual o Cristo? Pedra principal de esquina. Começa daqui, tira o ângulo dessa pedra. Vocês que são aí de construção, né? Sabe bem. Tira o ângulo disso aqui, bate a linha, tira o nível, põe um esquadro, pega o prumo, tira o ângulo dessa pedra aqui. É o que Deus fala para todo pecador: tira o ângulo da tua salvação a partir do Evangelho de Cristo. Aí a pessoa fala: não, eu sou budista, não, eu sou católico desde nascença. Que mané é Bíblia, rapaz? Bíblia para mim boa é essa caninha aqui, ó. Pega essa caninha aqui, ó. Olha a minha Bíblia aqui, dá aquela golada assim, ó. E ele faz: santo, zumba, 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 zumba. Você só precisa do Cristo. Cristo nada, rapaz. Olha aqui, ó, 2 braços para mim poder levantar o meu carrinho de concreto, sabe? Me basta a minha inteligência e os meus livros, meu diploma na parede. E Deus fala: só precisa uma coisa. Só que falta uma coisa. Tem tudo, mas nessa noite te pedirão a tua alma e você não tem nada. Pobre, cego, desgraçado, miserável e nu. Diz que está rico, mas está pobre. Diz que está vendo, mas está cego. Miserável e nu. Diz que tem vestido, mas está nu diante de Deus. É o ímpio. Esse é o segredo do Evangelho. Então eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo alguns louvores. Aí eu lembrei da passagem que o Senhor Jesus fala: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos. O sabidão, o que consegue, o que pode, o que tem, o que faz, o que compra o mundo todo com o dinheiro que ele tem, que faz essa arruaça que tem aí, Deus escondeu deles. Escondeu. E aí Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Se você sabe que tem um tesouro naquele terreno, você vai ter que vender tudo que você tem para comprar o terreno. Se não vender tudo e começar o ângulo dessa pedra aqui, não tem salvação. Aí eles justificam a própria perdição. Não, desse jeito eu não quero. Esse Cristo eu não quero. O judeu fala claramente. Eu estou assistindo vídeo dos judeus, porque eu vou começar a matéria de
cultura judaica no outro seminário, né, no curso bacharel. Permitindo Deus, a gente traz o bacharel para os irmãos aqui, né? Nossa irmã Maria já está indo para o médio, né? Então, graças a Deus, os irmãos estão aqui no nível básico. Então, Deus permitindo, a gente consegue trazer o bacharel. Então, eu vou dar cultura judaica. E eu estou estudando os próprios rabinos. Ouvindo eles, me dá impaciência. Aí foi feita a pergunta: como que Jesus operava milagres? Aí o rabino pega e fala o seguinte: Jesus operava milagres pelo espírito de escuridão que havia naquele tempo, por obras de Sheitã, do Satã. O rabino diz claramente: Jesus era um falso profeta e nele se operava o espírito de Satanás, do adversário. Aí a gente fica lá admirando o judeu com aquele kippá, menorá, né, com seus filactérios, aquela caixinha na cabeça, né, seu mezuzá, e aí a gente traz uma estrela de Davi para dentro da igreja, coloca trigo no vaso, né, e fica Shalom Adonai para todo mundo, né, não fala mais a paz do Senhor, graça e paz, como diz o Evangelho, não, Shalom Adonai para lá e para cá, admirando os judeus, e os judeus falando: o teu Cristo é o falso profeta. Aí eu estou estudando bastante. Aí eles falam: nós não podemos aceitar que Jesus seja o Mashiach, mediador entre Deus e os homens, porque Deus não aceita mediadores. Você tem que ir diretamente diante de Deus. E aí eu estou só ouvindo as heresias deles, preparando lá a artilharia para poder dar o curso de cultura judaica para os irmãos também. É muita loucura. Eles rejeitaram a pedra, eles não quiseram começar do zero igual o apóstolo Paulo, que teve que pegar tudo e falar: é lixo. Falou, hein? Paulo falou: o que para mim era ganho, considerei perda, restolho, lixo, joguei tudo na lata. Sabe o que é você pegar toda a sua vida, colocar na lata e começar da pedra angular, que é essa que Deus escolheu? Deus escolheu a pedra angular. Quer uma vida nova? Tem que ter Cristo. Quer novo nascimento? Tem que ter Cristo. Quer justificação? Cristo. Quer o Espírito Santo? Cristo. Quer entender a Bíblia? Cristo. Quer ficar firme na igreja? Cristo. Quer fazer um serviço de limpar o chão? Cristo. Ficar na porta? Cristo. Pregar a palavra? Cristo. Louvar o louvor chegar no céu? Cristo. É a pedra angular de esquina. E Paulo diz, eu vou dar já a palavra para os irmãos. Paulo diz: e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Tira o seu fundamento velho para lá. Vem com suas quinquilharias de religião para cá. Está cheio de herege aí colocando o fundamento que foi destruído. Fundamentos do judaísmo e das religiões que já foram rejeitados por Deus. Deus rejeitou as religiões e elegeu a sua pedra. A pedra é Cristo. É Cristo. Então eu sou predestinado? Sim. Sou predestinado se eu me ajustar no ângulo da pedra. Não é no meu ângulo, não, do meu jeito. Está aqui o ângulo, cara. Você está justo nesse ângulo aqui? Não, estou desajustado. Então você está rejeitado. Tem que entrar no ângulo. E o predestinado sabe que tem que estar no ângulo. Se não tiver no ângulo, vai ter que passar o esmeril dele, lixar a pedra, picareta e tudo mais, porque senão perdeu. Vou dar a palavra para os irmãos, tá bem? E acredito que vai dar para a gente terminar essa matéria hoje, com a graça de Deus.